Hoje vamos continuar a nossa conversa sobre o alcoolismo. Nós nos propomos, no nosso programa aqui de gestão adequada de conflitos, propomos-nos a negociações assistidas, a conciliações, mediações ou a proposição de ações judiciais. Mas nessas avaliações, nós vamos antes identificar as causas dos conflitos, ajudar a pessoa a enxergar por que ela chegou em tal situação. E, às vezes, temos métodos que ajudam a enxergar os problemas e a analisá-los de vários pontos de vista. Então, temos aí os nossos contatos, a nossa proposta de trabalho, a nossa missão e a nossa visão. E a visão aqui, observadas as dimensões física, mental, moral e espiritual, preparando, assim, para uma vida social saudável e equilibrada. Assim, nós enxergamos, então, essa possibilidade de ajudar as pessoas do ponto de vista do direito, que aí é uma das medidas de justiça, mas precisamos olhar o aspecto psicológico e a espiritualidade da pessoa em conflito ou dos participantes do conflito. Com essa perspectiva, nós entendemos que existem, então, aí, situações a serem observadas, como os traumas, as questões internas, as insatisfações dos interesses, os sucessos também. Às vezes, o sucesso causa transtornos, os sentimentos e os conflitos com o próprio sistema. Nós pegamos aqui das funções mentais da análise do Carl Gustav Jung como subsídio à tomada de decisões. E vimos também que essa percepção estabelece conexões pela sensação, pelo pensamento, pela intuição, mas principalmente pelo sentimento. E a neuropsicologia, a neurobiologia têm ajudado a comprovar essas conexões, inclusive identificando o perfil das pessoas, como diz essas comprovações e o Jung, as pessoas introvertidas e extrovertidas. E, mais recentemente, nós ouvimos ou lemos que a mais curta distância entre o ser e o seu criador é o sentimento. É assim, então, que se estabelece a conexão, através dos nossos sentimentos, que estabelecemos, então, conexões com o nosso ser, com o ser divino que habita em cada um de nós. E propomos até alguns exercícios. Assim, então, começamos a compreender também que os comportamentos perturbadores, por essa conexão que se estabelece através dos sentimentos, ele também funciona como teste de resistência para o indivíduo humano. Tá? Como se Deus quisesse nos preparar melhor para enfrentarmos as situações e circunstâncias a que somos submetidos. E quando não conseguimos estabelecer esta conexão, muitas vezes fugimos psicologicamente para algum tipo de vício. E o alcoolismo é um vício, muito comum. E aí, a nossa orientadora espiritual aqui, nesse caso, nos alerta que a criança e o jovem, ambientados ao clima vigente na família, por imitação ao estímulo de outra natureza qualquer, aderem às libações alcoólicas, procurando ser semelhante aos outros
estar no contexto geral, demonstrar a aquisição de identidade e de liberdade pessoal. Quantos equívocos, mas ainda patrocinados pelos próprios pais, pela família. Então, podemos chegar a uma doença que vai pedir tratamento, requer tratamento. Então, os danos que decorrem desse hábito infeliz são incalculáveis para o indivíduo, para a família, para a sociedade, assim como os prejuízos de várias ordens, inclusive os prejuízos econômicos, por exemplo, se a pessoa alcoólatra é empregada ou trabalha numa organização, assim também para as organizações governamentais de saúde, para os planos de saúde. Então, o alcoólatra vai ter um dispêndio maior com o seu tratamento e causando maiores danos à sua produtividade no seu trabalho. Então, a intoxicação apresenta sob dois aspectos: aguda, ou embriaguez, e um aspecto crônico. Não existe uma linha demarcatória entre esses aspectos, podendo estar combinados, o que ocorre na maioria das vezes. Então, a pessoa já está no estado crônico, aqueles casos em que a pessoa toma uma pequena dose e já entra num estado de intoxicação mais ampliado. Então, a embriaguez, para a gente compreender esse aspecto, ela é de duração breve no seu aspecto clínico, mas pode evoluir, passando por três fases: a excitação, a depressão e o coma. Então, nessa primeira, na excitação, surge a euforia, é aqui que muita gente se engana, que ela surge como um mecanismo de libertação de conflitos emocionais reprimidos durante a abstinência. Então, inclusive, na percepção do Jung, aqui vai ter ativar funções mentais pela excitação, pela euforia, né? E uma pessoa introvertida pode vir a ficar extrovertida, por exemplo. Então, a euforia também é de duração breve, relativamente entre 1 hora e 1 hora e meia ou 2 horas. É muito conhecida como o estado de alegria, né? A alegria. Na fase mais avançada, temos, então, a depressão. A depressão ocorre a seguir, ou pode suscitar de maneira inesperada, de chofre. Nesse caso, o paciente entrega-se ao desmazelo, ao abandono, movimenta-se trôpego, trêmulo, numa espécie de ataxia física e mental. Então, veja que a gente vai ver e a pessoa não se dá conta. A gente vê, às vezes, a pessoa transitando aí toda trôpega, né? E ela ainda vai dizer, não, estou bem. Esse estado da depressão oscila entre a tristeza e a alegria, apresentando sudorese abundante, náuseas, vômitos. Logo depois advém um torpor, uma espécie de sono, com estertores que se apresentam na forma de coma da embriaguez. Então, nessa fase, pode ocorrer a morte, a desencarnação, resultante de algum colapso cardíaco. E não é difícil a gente ver pessoas que falecem, né, em razão do coma alcoólico. Surgem também manifestações diferenciadas de forma sensorial, afetiva e motora, que se podem fundir em uma situação lamentável. Os sentidos físicos afetados, os estados oníricos tornam-se tormentosos, ou seja, são pesadelos, e alucinações se fazem mais frequentes. Então, nesse estado, nós vamos ver que aquelas manias de perseguição, sensações de perseguição, já são frutos desse estado avançado da depressão. Cada uma dessas formas de embriaguez tem a sua característica, sempre degradante para o paciente
que perde completamente o controle da razão, da emoção e do organismo físico, no qual se instalam problemas de alta gravidade, problemas patológicos que vão se agravando. Lentamente, o paciente começa a sofrer perturbações intelectuais ou de memória, embotamento dos sentimentos e distúrbios de conduta. Além desses desequilíbrios, a face da pessoa apresenta-se pálida, de expressão cansada, a língua saburrosa, hepatomegalia, é um estado patológico avançado aí da hepatite, né? Problemas do fígado, a febre facilita para permitir-se infecções como gripe, erisipela, pneumonia. Veja quanta situação que o alcoolismo vai provocando em nós. Quando irrompe o delírio tremens, o paciente encontra-se em fase adiantada do alcoolismo, com impossibilidade, veja só, impossibilidade de retornar à sanidade, ao equilíbrio, em razão dos distúrbios profundos no sistema nervoso central, neurovegetativo, sistema simpático, parasimpático, além das funções de outros órgãos que se encontram afetados pelo excesso de álcool, como fígado, rins, pâncreas, estômago, intestino, coração. Então, aqui temos algumas dessas imagens aqui dos órgãos afetados pelo uso abusivo do álcool. Outras vezes, o paciente é conduzido à demência alcoólica em razão do enfraquecimento generalizado de todas as funções psíquicas, particularmente as intelectuais, ao tempo em que é atingido na afetividade e na moralidade. Daqui começam a surgir aqueles problemas da convivência familiar, a pessoa se torna intolerante, ora, em razão da euforia também, às vezes violenta. Então, nessa fase, a morte é quase iminente, pois as funções orgânicas exauridas já não podem manter-se em ritmo de trabalho equilibrado, cedendo lugar a descontrole e à exaustão. Então, pode acontecer que, em muitos pacientes crônicos, antes da ocorrência dos acidentes delirantes subagudos, surjam estados neurasteniformes, caracterizados pela fadiga, pelas dores esparsas, astenia muscular, perturbações digestivas, cefaleia. Por extensão, o sono é assinalado por confusão mental e inquietação, produzindo mal-estar e aumentando o cansaço pela falta do repouso, que se faz necessário à manutenção da própria maquinaria orgânica, do próprio organismo. Então, a verdade insofismável para o alcoólatra é que é um paciente que apresenta grande dificuldade de aceitação terapêutica. Então, aqui que a gente às vezes sugere, a pessoa fala, não, eu não tenho problemas, eu não sou alcoólatra, bebo só socialmente. Então, ele está, nessa verdade, escamoteando sempre os tormentos justificados, como ele apresenta, então, normalmente acusando alguém, especialmente da família ou do trabalho, como de responsabilidade daqueles que criam situações difíceis para o alcoólatra, ou como de vítima de circunstâncias que dizem poder reverter quando quiser, mas nunca o consegue. Então, ele vai se negar a buscar ajuda, ainda justificando-se como vítima. Então, se você quiser conversar um pouco mais sobre esse conflito existencial, especialmente como poder diagnosticá-lo
como poder buscar ajuda, né? Se você já entende que vê a família já comprometida, o trabalho comprometido, suas relações, as amizades começam a ficar comprometidas, então você está precisando de pedir ajuda. Colocamos aqui à sua disposição por todos os nossos meios aí nas nossas redes, nos nossos contatos. Paz e serenidade para a sua vida.